A paz do Senhor, amém, irmãos? Quantos estão felizes de poder estar na casa do Senhor? Diga graças a Deus. Aleluia. Diga para o seu irmão e fala que bom te ver aqui nessa noite. Fala para ele assim, fala, eu estou muito feliz de ver você aqui. É isso aí, irmãos. Deus tem algo para nós nessa noite. Tem uma presença de Deus nesse lugar tremenda. E eu creio que nessa noite Deus tem algo para liberar na minha e na sua vida de maneira poderosa no nome de Jesus. A presença do Espírito Santo de Deus está nesse ambiente de maneira muito poderosa, de maneira muito forte. Quem crê nisso? Deus tem uma vitória para você nessa noite. Amém, irmãos? Deus tem algo para liberar sobre a mim e sobre a sua vida, através da sua palavra nesse momento. Nós adoramos um poder de Deus tremendo, a presença de Deus aqui, Deus já falou, Deus já moveu nesse lugar, cadeias já caíram por terra, a presença do Senhor já está manifesta, que onde tiver uma incredulidade, em nome de Jesus, cai por terra nessa noite. Eu creio que a presença de Deus está aqui hoje, ela pode curar, ela pode transformar, ela pode libertar, Deus pode destravar em nome de Jesus, é o que nós acreditamos e tomamos posse no poder e na autoridade do nome de Jesus. Amém, irmãos? Quem crê nisso, diga graças a Deus. Abra aí, Ed, para mim, Amós 8:11, por favor. Eu quero começar o tema da mensagem, que é esse texto. Obrigado, seu Vilmar. Amós, está na Bíblia, irmãos. Amós 8:11. Talvez a gente quase não lê, né, esses livros. É um dos profetas menores. Mas olha o que diz o texto. Eis que vem o quê? Dias, diz o Senhor, Deus. O que vai acontecer? Olha lá. Em que enviarei fome sobre o quê? Sobre a terra. Não fome de pão e nem de quê? Nem sede de água. Mas fome de quê? Fala assim, Espírito Santo, gera em mim nessa noite. Fala assim, fome por ouvir a palavra do nosso Deus. Fala assim, porque a fé vem por ouvir e por ouvir a palavra de Deus. Então nesse momento você não pode se distrair com mais nada. Fala assim, não me distraia. Fala para o seu irmão, não me distraia. Fala comigo assim, não converse comigo agora. Não, fala para ele, fala assim, Belém, Belém. Não, irmão. Fala, irmão. Fala Belém, Belém. Como é que é o resto? Quem sabe? Nunca mais estou de bem. Não, você vai fazer Belém, Belém. Ó, só depois do culto, que você paga meu lanche, eu estou de bem. Sim ou não, irmão? Nós já sai daqui combinado. Conversou, fala assim, conversou, pagou o lanche. Então já tá sabendo, né? Tem uma palavra aqui, irmãos, eu quero falar sobre vivendo um tempo de vitória. Você vai precisar acessar isso aqui de maneira cabulosa, que eu vou entregar algumas chaves aqui, impressionante da parte de Deus. E eu entendo que esse tempo é para esse ano, é um acesso que Deus está nos dando nessa noite. Há um anjo de Deus nesse lugar, irmãos, ele está aqui, ele está manifesto nesse lugar. Há uma presença de Deus nesse lugar tremenda. Então, eu creio que aquilo que a gente liberar uma palavra com fé, nós vamos acessar. Nós vamos receber da parte do Senhor aquilo que Ele tem para mim e para a sua vida. Então, se você está vivendo alguma dificuldade, alguns fracassos, por quê, pastor? Como assim? Sim, irmãos, tem algumas áreas que a gente está vivendo, algumas adversidades, talvez algumas coisas não deram certo, alguns fracassos nós estamos vivendo, mas nós acreditamos que o Deus que nos dá a vitória está conosco, está comigo e está com você, está com a gente. Então o Deus que nos entrega essa vitória para mim e para você está nesse ambiente, está na casa nessa noite. Então eu não sei aonde você precisa, em nome de Jesus, vencer nessa noite, mas eu quero dizer, o seu Deus pode te fazer vencer nessa noite. Quem crê nisso nessa noite? Eu estava olhando aqui, nessa noite eu entrei e Deus falou, existe 3 tempos nesse tempo. O mesmo tempo que Jacó passou, existe esse tempo aqui. Primeiro, um tempo, fala comigo, de transformação. Um tempo de luta, fala assim, de lutar. E um tempo de viver, fala comigo assim, mudança. Então quando você entrou no ambiente, Deus está falando, eu vou transformar, eu vou mudar e eu vou em nome de Jesus entregar a vitória para quem está lutando. Então o primeiro tempo, fala comigo, transformação. Porque entramos no ambiente. Então entendo, quem não sentiu a presença de nós do louvor, está morto. Pode enjoelhar, chegar em casa, falar, Jesus, preciso fazer um propósito, não senti nada, estou mortinho da Silva. Quem não sentiu a presença, está morto.
Então, quando você entrou aqui, o que a presença fez? Começou a me transformar e a te transformar. Ela começou, irmãos, em nome de Jesus. Eu não sei, talvez eu começou a sentir devagarzinho a presença de Deus. Aí deu uma vontade de chorar. A voz começou a embargar. Você começou a lembrar de algumas coisas do passado. Deus começou a vivificar alguns sonhos que você tinha. Deus começou, na verdade, a trazer vida. E algumas promessas que Ele já te fez. Entenda, você começou a sofrer esse turbilhão da presença do Senhor. Ou talvez você foi com um pensamento de perdão, de arrependimento. Eu não sei. Eu quero dizer uma coisa. Quando você entrou nesse ambiente, o ambiente começou a te transformar. Depois, pastor, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que lutar. Para quê? Continuar sendo transformado. Porque a nossa mente, ela tem o poder, irmãos, infelizmente, de sabotar aquilo que Deus está mostrando e aquilo que Deus está revelando. A nossa mente, a tendência é ela pender para a carne. É de você começar a querer sair do ambiente. Então, qual que é a próxima fala? Lutar. Irmãos, nós, como cristãos, nós precisamos entender, nós vamos vencer, fala comigo, é lutando. Pastor, como assim? Sim, entenda isso. Tem hora, fala assim, tem horas que nós temos que ser espirituais. Mas tem hora que fala comigo, é pela força. Fala assim, é força, fala assim, é força. Fala, é coragem. Deus, quando disse a Gideão, Deus não pediu para ele espiritualidade. Deus pediu para ele, fala comigo assim, força. Ele falou assim, vai nessa tua e livrarás Israel da mão dos medianitas. Ah, pastor, então sim, tem hora que a sua mente, fala comigo assim, tem que ser forte. Sim, irmão, toda que a nossa mente tem que ser forte. Você não pode abrir mão daquilo que Deus já te entregou no começo do culto. Porque conforme vai caminhando, a gente vai perdendo a força. Por quê? Desiste de lutar, desiste de convicção, desiste de acreditar, desiste de determinar. Entenda, nessa hora, fala comigo, é o momento de lutar. É a carne lutando contra o Espírito. A Bíblia fala que os dois se opõem um ao outro. A carne, ela sempre pende, entenda isso, irmão. A nossa carne, ela vai pender, infelizmente, para as coisas da carne. E o Espírito, na verdade, ele vai avançar para as coisas do... Então, entenda, nesse ambiente, se a sua carne está vencendo, não deixe, lute. Se você começar a ficar incomodado com algumas coisas, lute. Se você começar a ficar chateado, lute, fala, não, eu não aceito isso. Esse é o melhor tempo da minha semana. É o momento que eu estou em comunhão, é o momento que a palavra está sendo liberada, profetizada, a presença está fluindo. É o momento que a igreja está junto, a eclésia está reunida. É o momento que nós somos igreja, irmãos. Cada membro ligado junto. Entenda, é o momento onde Deus tem o poder de liberar a sua presença, os seus anjos. O Espírito Santo tem o poder de liberar cura, transformação. Esse é, fala comigo, o melhor momento da minha semana. Sim ou não, irmãos? É quando o seu Espírito está sendo, na verdade, abastecido. Na verdade... reabastecendo, né? Porque teve uns passou aqui na quarta, pôs um pouquinho. E agora o outro aqui está acabando de calibrar, acabando de encher o tanque no domingo. Sim ou não, irmãos? Quem já acabou a gasolina por teimosia? Quem já acabou, irmão? Teimosia, está lá vendo que está acabando e não põe. Está cheio de crente assim. Está no poço espiritual. Não, depois eu ponho em outro. Ah, não, agora não. Passou o louvor, deixa eu ver agora. Não, passou a introdução. Ah, não, agora vai o louvor. Não, agora eu ponho gasolina espiritual. Não, agora, não, está acabando o louvor. Não, agora eu ponho. Agora eu ponho. Quando é fé, acabou, você está no prego. Vai ligar para quem? Para quem pode trazer. Para quem tem. Quem entendeu o mistério, irmãos? Você vai ter que pedir para quem tem e para quem pode trazer. Mas você teve a oportunidade, fala comigo, de abastecer. Irmãos, fala comigo, esse é o momento. Então, primeiro nós entramos, fala transformação, depois fala luta. Irmãos, é importante você entender esse princípio do culto. Entenda isso, esse aqui não é um ambiente para a gente ficar zen, não. Não é alta ajuda, não. Não, irmão. Vai custar algo mais. Quem está entendendo o mistério? Ah, pastor, não estou tão bem. Pois é, você está no lugar certo. Aqui é para a gente que não está bem. Ah, pastor, estou com a dor. Pois é, aqui é o lugar para quem está com dor. Física, emocional, espiritual, não importa a dor. Aqui é o lugar para quem está com dor. Pastor, mas eu estou tão decepcionado. Aqui é o lugar para a gente decepcionada. Pastor, eu estou tão desmotivado. Pois é, aqui é o lugar que você vai achar a gente muito pior do que você. E bastante motivado. Você vai falar, meu Deus do céu, eu pensei que eu estava ruim. Tem gente muito mais ruim que eu.
Quem está entendendo o mistério, irmãos? Esse é o lugar, falou comigo, nós precisamos. Falou comigo, lutar. Meu Deus do céu. Jacó não lutou com o anjo, irmãos? Sim ou não? Ele não soltou até que o anjo o abençoasse. O que ele queria? Entenda isso, fala comigo. Depois você fala assim, mudança. Porque o nome dele foi mudado, sim ou não? Ele falou, como que você chama? Ele falou assim, Jacó. Ele falou, você não vai chamar Jacó mais não, você vai chamar agora o quê? Israel. Jacó tinha uma conexão de trapaceiro, enganador, né? Remetia a esse lado dele. Entenda, Israel era o quê? Príncipe de Deus. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que você entrou sendo transformado, passou para o outro nível lutando, e agora o seu nome foi mudado. Entenda esse mistério, agora seu nome foi. Nós só vamos conseguir entender o ambiente, se a gente, na verdade, se localizar no ambiente. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Tem hora que você precisa reconhecer a presença, tem hora que você precisa reconhecer que você é príncipe de Deus, princesa do Senhor, e Deus tem algo para a sua vida nessa noite, tem vitória para a sua vida, tem uma vitória escrita com o seu nome, irmão, só para você entender esse mistério. Quem acredita nisso, glorifica ao Senhor. Tem uma vitória com o meu nome. Não tem capeta, não tem desgraça, não tem maldição, não tem nada que possa me impedir de tomar posse disso. No tempo certo, ela vai manifestar. Porque há um tempo o quê? Há um tempo para quê? É assim que está escrito? É assim que está escrito? Abra Eclesiastes, vamos ler o texto. É por isso que a igreja não recebe. Ela fala fora da ordem. É assim que está escrito? Irmão, hoje eu estou um veneno, você não está entendendo. Eis que vem dias. Calma, irmão. Vai, Eclesiastes 3. Vai no 3, você vai achar. Aí, o quê? Lê direitinho. Para quê? Não é um tempo para todas as. É um tempo do quê? Propósito é seu? Por isso que a gente não recebe. A gente acha que é um tempo para mim, eu tenho que ter um tempo para abraçar, para apartar, para, na verdade, sorrir, para se alegrar. É um tempo para todo, o quê? De quem? Então entenda, não acelera dentro do tempo do propósito de Deus aquilo que é para você receber. Entenda isso. A igreja não acessa porque ela leu o versículo errado. A gente costuma falar coisa que não é, e a gente fica esperando acontecer como não é. Entenda isso. Nós precisamos entender que existe para todo propósito debaixo dos céus. Aí vem falando, há tempo para quê? Olha o 2. Olha o 2. Há um tempo de nascer, um tempo de morrer, um tempo de plantar, um tempo de arrancar. E tempo de quê? De quê? Quem já falou, se é um tempo para colher? Mas o que? O nosso maior erro é querer colher num culto como esse sem ter plantado nada. Entrou que não ofertou nem um coração. Não estou falando de dinheiro não, irmão. Deus não precisa do seu dinheiro não. Fique tranquilo, pode guardar seu dinheiro. Deus não precisa do seu dinheiro não. Na verdade, Deus nem quer seu dinheiro. Deus quer primeiro seu coração. Agora, se você não consegue dar dinheiro, você nunca vai dar seu coração. E eu já fui um dinheirista, viu, irmão? Já fui assaltante profissional. Eu sei o que eu estou falando. Eu já gostei de dinheiro, mais do que qualquer outra coisa. Mais do que qualquer outra coisa. Eu amava gastar dinheiro. E era muito dinheiro. Não era mixaria, não. Era muito dinheiro. Eu amava o dinheiro. Eu sei o que eu estou falando. Se Deus não tem seu coração, entenda isso. Entenda isso. Se o seu coração nunca vai dar, você nunca conseguiu entregar seu coração, seu dinheiro também nunca vai ser de Deus. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Nós estamos vivendo nos últimos dias, não dá para ficar pegado em lata, não dá para ficar pegado em cimento. Nós estamos vivendo os últimos dias. Não dá para ficar pegado em coisas que está lá fora não, irmão. Nós estamos vivendo os últimos dias.
Então entenda isso, eu não estou falando de grana, não estou falando de dinheiro, eu estou falando de Deus ter seu coração no ambiente. Eu estou falando de seu coração estar entregue para o Senhor, seu coração está conectado na palavra que está sendo liberada. É só isso que Deus quer, entenda isso, irmãos. Passou aí depois do dinheiro, irmãos, vai ser um prazer você devolver aquilo que Deus já te deu. Isso é bom demais, irmãos. Como é precioso, você fala, Deus confiou em mim em X, e eu estou devolvendo a Ele X, cara, isso é muito forte. Pastor, é obrigado? De maneira nenhuma, nada aqui é obrigado, Deus não obriga ninguém a fazer nada. Já existe o livre-arbítrio desde Gênesis. Comer ou não comer, você decide, Adão, o que você quer fazer? Falei para você, essa mulher sua, não comer, mas você decidiu comer, toma a consequência. Sim ou não, irmãos? Porque consequência já vem desde onde? Do Éden, sim ou não, irmãos? E eu anotei a frase aqui que fala assim, impressionante, ó, somos livres para fazermos as nossas escolhas, mas não seremos livres das consequências das escolhas que fazemos. Vamos de novo? Talvez você pode até anotar. Nós somos livres para fazermos as nossas escolhas, mas não seremos livres das consequências das escolhas que fazemos. Pastor, é bíblico, depois não tem tempo de pregar, que isso aqui é uma pregação. Essa frase aqui eu prego 2 horas, viu? Que eu fiquei viajando hoje isso aqui. Jeremias 11:4. Leia na sua casa, o texto vai estar assim, ó, quebra de aliança, dentro dessa frase. Eu fiquei impressionado, não dá para pôr uma palavra e empurrar a outra, estava com uma empurrando a outra para fora. Entenda isso, escolhas, todo culto tem uma escolha, eu decido adorar, eu decido entregar, eu decido amar o Senhor nesse ambiente, eu decido sentir a presença. Pastor, mas eu não decidi isso, fique em paz, é uma escolha sua. O que nós não podemos é aqui, a segunda parte da frase, mas não seremos livres das consequências das escolhas que fazemos. Jeremias 11:4, está lá, quebra de aliança com o povo de Israel, com o Senhor. Depois você lê lá, leia todo, é pequenininha, não é grande não. Vai ser aqui, ó, do 1º até o 23. Chegar na sua casa, você fala, pastor, eu me chamei a atenção sobre isso. Eu quero ler esse negócio. Eu vou precisar ler isso aqui. Sim ou não, irmãos? Quem crê nisso? Fala comigo, hoje nós precisamos. Fala assim, hoje nós precisamos. Fala bem forte assim, hoje nós precisamos viver um tempo, fala comigo assim, de fé. Fala comigo assim, por quê? A fé conhece a vontade de Deus. Irmão, que coisa. Você conseguiu ouvir, descer, raciocinar o que você falou? A sua fé conhece a vontade de Deus. Cara, como eu fiquei apaixonado nessa frase. A minha fé e a sua fé conhece a vontade de Deus. O que você quer dizer com isso, pastor? Quando eu libero um culto, quando eu faço um culto com fé, eu acesso a vontade de Deus. E é tudo que nós precisamos, acessar a vontade de Deus para as nossas vidas. Irmãos, fala comigo assim, como isso é precioso. Sim ou não, irmãos? Porque, entenda isso, a fé não espera, fala comigo assim, um bom momento. Não, irmãos, a fé espera um bom momento? Não, irmãos. A fé, ela é violenta, ela é agressiva, ela marcha, irmão, contra a circunstância. Ela não olha a realidade que está ao redor. A fé, ela avança, irmãos, e ela não espera um bom. Entenda isso, irmão, sim ou não? Porque é nos apertos da vida, irmãos, que a nossa fé manifesta. Não é verdade? A gente fica corajoso, bom para orar quando as coisas estão difíceis. Não é verdade, irmão? Quando as coisas estão boas, a gente nem lembra de Deus na madrugada. Mas passou um aperto, você acorda com o olho assim e fala, eu sei o que eu tenho que fazer, tenho que orar. Sim ou não, irmãos? Não é verdade, irmãos? Então aqui nós conseguimos falar assim, entender que Deus nos chama a ter uma ação de fé nessa noite. Sim ou não, irmãos? Porque se nós não agirmos na fé que Deus na verdade está nos dando, nós não vamos conseguir viver aquilo que a fé pode produzir. Quem crê nisso? Porque, irmão, se é impossível, a fé pode ter. Que coisa, irmãos. Se é impor, a fé. Você consegue falar para a sua alma entender isso? Fala assim, se é impossível. Fala assim, ô alma, fecha o olho para a sua alma entender. Fala assim, fecha o olho e fala assim, se é impossível. Fala bem forte, ô alma, se é impossível. Fala assim, a fé pode ter. Uau, irmão.
Eu não sei qual é o seu impossível, mas eu quero dizer, a sua fé pode ter nessa noite. Eu creio, sim ou não, irmãos? Deus está liberando para nós hoje um tempo, assim, um tempo de vitória. E eu acredito nisso, irmãos. Eu creio que Deus, Ele tem esse poder de nos fazer, fala comigo, acessar esse tempo, fala comigo, de vitória. Porque a minha e a sua fé conhece a vontade de Deus nessa noite, irmãos. Hoje é uma boa noite para Deus fazer milagre no nosso meio. Hoje é uma boa noite para Deus nos transformar. Hoje é uma boa noite para Deus, através dessa luta, Ele nos dá a vitória. Porque quem não está vivendo uma luta está morto. Sim ou não, irmão? Quem não tem uma luta hoje está o quê? Está morto, acabou de morrer. Viajou, pegou a senha. Encontrou com o Criador. Todo mundo está vivendo uma luta hoje. Emocional, financeiro, conjugal, familiar, no caráter, nas emoções, irmão, espiritual. Todo mundo está vivendo lutas. Talvez, pastor, eu estou tranquilo, está indo no caráter. Não, eu estou uma área, uma na outra. Pastor, não tem luta nenhuma. Então você tem 2 anos de idade. Sua mente é de menino 2 anos de idade. Que aí não tem. Sim ou não, irmão? E menino, talvez você chama com 2 anos. Minha mãe que dá o Danoninho. A luta dele é para tomar o Danoninho. Não é verdade, irmão? Cadê o doce? Minha mãe não quer dar o doce. Não estou entendendo um trem desse. Aí. Como é que faz uma coisa dessa comigo? Sim ou não, irmão? A luta dele é para cessar, né? Para cessar um negócio que ele quer tomar toda hora. Não é um docinho, sim ou não, irmão? Quer comer doce antes do jantar, não é verdade? Quer atropelar as coisas. Tem hora que nós ficamos assim, queremos comer doce antes. Você der doce antes do jantar, ele janta? Janta ou não janta? Então, irmãos, e tem muita hora que a gente está assim com Deus, a gente quer o doce antes da janta. Pegou a visão, irmãos? Fala, o Senhor, mas escuta, é muito estranho. Misericórdia, irmão, nem comecei a pregar. Pergunta se irmãos, vai suportar? Eita, irmãos. Essa mudança que eu estou falando aqui é de identidade, é de mentalidade. Ô, irmãos, se nós mudar a nossa mentalidade, a gente avança que você não tem noção. Tem muita gente travada espiritualmente, porque a mentalidade, infelizmente, está atrasada. Tem infelizmente, muita gente com a mentalidade, irmãos, infelizmente, travada. Deus já tirou do Egito, já está caminhando no deserto, rumo a Canaã, ainda continua com a mentalidade do Egito. Não consegue acessar aquilo que Deus já liberou. Tem gente que já saiu do Egito, mas quer voltar para lá comer pepino e cebola, a coisa mais simples que tem, irmão. Sim ou não? Não é verdade, irmão? A briga deles com Moisés era o quê? Quem dera nós estivéssemos no Egito. Lá tem pepino e tem? Irmão, cebola e pepino não é coisa para ser lembrada, não. Você viu o tamanho da escassez mental? Quem dera nós estivéssemos no Egito, nós comer aquelas picanhas. Por que não falou isso? Não é verdade, não é, irmão? Quem dera nós estivéssemos no Egito, nós comer aqueles peixes assados. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Eles lembraram de cebola e de... Olha o paladar de um escravo. Não é que cebola e pepino é ruim, não, mas acho que cebola é um dos alimentos mais consumidos no planeta, se você soubesse. É o agro, viu? É pop também. É o alimento mais consumido no mundo, é cebola. Primeiro, do mundo. Agora, pepino eu já não sei. Pepino não tem assim, quase pouca gente não gosta, né? Tem gente que acha que faz mal. Mas eu fiquei pensando nisso. Falei, Deus, mas que mentalidade. Eles não conseguiam lembrar nem de picanha, nem num momento legal. Eles lembrou de pepino e de cebola. Sim ou não? Não é verdade, irmãos? Por quê? A gente precisa entender que Deus está mudando a nossa identidade, a nossa mentalidade. Se a sua e a minha mentalidade mudar, a nossa vida nunca mais é a mesma. Irmãos, qual que é o seu pensamento que você precisa mudar ainda esse ano? Que ainda você não destravou, que o negócio não rompe, não avança, não vai. Sempre é a mesma coisa, sempre é a mesma dificuldade. Entenda, nós precisamos, fala comigo, mudar. Irmão, nós precisamos sofrer, fala comigo assim, transformação. A igreja que Jesus está vindo buscar, ela vai ser adornada, preparada, ela está em transformação e mudança. E quem não está aberto para as mudanças, não está pronto para o crescimento. Tem coisas que nós precisamos, fala comigo, mudar. Tem coisas que nós precisamos abrir mão. Se você não abrir mão, infelizmente, você não vai mudar, irmãos. Tem gente que está travada em coisas e infelizmente essas coisas não deixam ele avançar, não deixam ele prosperar, não deixam ele romper, não deixam ele avançar, não deixam ele atravessar deserto e entrar em Canaã. Quem entende esse mistério, irmãos? Esse ano eu profetizo sobre a sua vida. Deus vai te dar nessa noite uma mentalidade de transformação e mudança. Deus vai te dar uma mentalidade, irmão, de transformação, fala comigo sim, de mudança. A mesma mentalidade que José teve, de transformação e mudança em todo o tempo. Ele estava com o Senhor e se adaptando aos ambientes. E os ambientes, irmãos, em nome de Jesus, era vencido pela presença de Deus na vida de José.
José na casa de Potifar governou a casa do homem. José na cadeia do faraó governou o presídio federal do faraó. Pensa nisso, irmão. Não era, na verdade, ali o ambiente vencendo José. Era José vencendo o ambiente, transformando o ambiente do jeito que ele queria. A cadeia prosperava quando José era o carcereiro da cadeia. Eu já li isso várias vezes, eu fiquei imaginando como que uma cadeia prospera. Um lugar terrível daquele. Sim ou não, irmão? Tamanha mentalidade de José. Estava preso, mas pensava como livre. O nosso maior erro é esse. Você define a sua vida inteira por uma dificuldade que você está passando. Aí você põe em Deus o tamanho daquela dificuldade. Irmão, vai apertar para você. Às 6 domingo nem volta. Pode arrochar? Eu não tenho outro lugar para pregar, é só aqui. Tem nenhuma agenda, só aqui mesmo. Tem que pregar aqui. Vocês têm que me suportar. Não é verdade, irmão? Nós precisamos mudar. Irmão, eu sou tão grilado que esse trem que eu mudo a rua onde eu passo. Eu não gosto de passar no mesmo lugar toda vez. Eu passo assim, eu fico pensando, meu Deus, eu passei aqui a semana inteira, não vou passar aqui mais não. Preciso mudar alguma coisa. Sim ou não, irmão? Eu vou lendo as mesmas coisas, depois eu vou lá e compro um arsenal de coisas, vai começar a ler outras coisas. Vou mudando assim, ó. Letícia veio falar comigo, ela leu 5 livros esse ano, né? 5 livros. O livro que ela leu, eu li 11. Ela leu 5. Eu profetizando na vida dela, ela vai me passar. A Laura esqueceu de contar. Deve ter lido mais do que eu, então. Fez o Enem hoje. Terminou o Enem e veio para o culto. Pensou, irmão? 6 horas tinha aula de música, ela estava aqui. Ela é a Letícia, a Josi e o Wesley. Falei, minha filha, você foi bem? Eu fui, arrebentei. Falei, glória a Deus. Foi para você me puxou. Quando eu fiz, eu tirei 8. Fiz nada, irmão. Estou brincando. Não sai na internet, eu não fiz nada, não, irmão. Passei nem na porta do Enem. No tema da redação, já fiquei bugado. Falei, já rodei aí, me eliminar na redação, já. Já pode ir, meu filho. Levanta, vai embora para sua casa. Entendeu, irmão? Mas é isso aí, minha filha. É uma bênção do Senhor. Agradeça ao Senhor. Irmão, um tempo de vitória é quando você sabe agradecer a Deus aquilo que Ele já está fazendo. Ah, pastor, ainda vou viver. Não, você já está vivendo um tempo de vitória, porque você não está enxergando as coisas que Deus já está fazendo. Porque Deus já está fazendo na minha e na sua vida. Deus já está fazendo. Meu Deus! Aleluia! Nós só temos que falar comigo que agradecer ao Senhor. Não acredito, passou meia hora, irmão. Misericórdia. Passou meia hora, gente. Misericórdia. O Ed, abre aí, senão não dá para pregar, não. Abre aí, Josué. Josué 6. Meu Deus do céu, aí. Misericórdia. Josué 6. Ei, irmão, vai ter um culto, não vai acabar. Escuta o que eu estou te falando. Vai ter um culto no céu, irmão, ele não vai ter fim. Nós vamos ser alimentados pela presença dele naquele ambiente. A Bíblia fala que a sua presença, a glória dele vai clarear a cidade. Oh, irmãos. Nós vamos viver, irmão, nós vamos adorar, nós vamos reinar com Cristo 1000 anos, irmão. Pensa nisso. 1000 anos Jesus vai reinar nessa terra. E o reino vai ser, irmão, não tem negócio de democracia, não, irmãos. É monarquia. Ele fala e o povo obedece. 1000 anos Jesus reinando nessa terra. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Não está faltando cumprir mais nada, não, irmãos. Já a Bíblia fala que Jesus está nas portas. Sim ou não, irmãos? Eu creio que nós somos a geração, irmãos, que vai viver e vai, na verdade, contemplar o arrebatamento da igreja do Senhor. Nós vamos ver o rápido, irmão. Sumiu o povo. Aí eles falam, não. Aí Hollywood passou 5 anos aí só falando de ET, sim ou não? Eu assisti, eu acompanhei. Irmão, eu sou antenado nas paradas. Hollywood veio trazendo aí, ó, uns 5 anos para trás, só filme de ET levando o povo. Quando é esse povo barulhento sumir dessa terra, irmão, aí não tem a igreja, não tem o Espírito Santo, a salvação vai ter que ser pela luta. Pastor desviado pregando. Entendeu o mistério, irmão? É melhor pregar aqui na grande tribulação que ficar pregando no inferno, porque o dom Deus não vai te tomar. Se é pastor, vai pregar no inferno. Se é cantor, vai adorar no inferno, porque o dom não vai. O dom é irrevogável, ele te deu a presente, você vai com ele. Pensa nisso, irmão. Aí na grande tribulação é uma chance ainda que a pessoa vai ter ali, é um time.
Só que a salvação vai ser por luta. Corta o braço do menino, nega, não nego. Corta a perna, não nego, não nego, nega, não nego. Fome, não nego. Nega, Senhor, não nego. Vai ser por luta. Aí João pergunta, quem que é esse povo aí? Esse povo aí, tudo de branco. Esse povo é o povo da última, na verdade, da grande tribulação. Esse aí foi o povo que não negou. Esse aí foi o povo que lavou suas vestes no sangue do Cordeiro. Que é isso, irmãos? Quem entende o mistério, irmãos? Misericórdia, estou tentando pregar, não está dando jeito. Mas vai sim. Uai, Juiz 6, Josué 6. Ora, Jericó estava rigorosamente, fala comigo, fechada. Por causa de quem? Fala para o seu irmão assim, eu creio que a minha vitória já está na minha mão. Entenda isso, um versículo 3 de Josué, não precisa nem abrir, Ed, mas no 3, a Bíblia vai contar que o povo atravessou o Jordão. Então, quando o povo passou o Jordão, a primeira batalha do povo na terra de Canaã era Jericó. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Porque toda vez que você sai, fala assim, do deserto, você está vivendo um tempo de falar comigo assim, de lutar e vencer batalhas. Quem está entendendo isso? No deserto eles tiveram poucas batalhas, irmão, poucas batalhas eles tiveram. Mas ali em Jericó já era conquistar a terra. E a gente conquista, fala comigo, lutando. Não existe, irmãos, entenda isso, vitória sem lutar. Quem está entendendo o mistério? Então aqui a Bíblia vai dizer que era um enfrentamento. Então no culto, entenda, você tem enfrentamento. Fala assim, no culto eu tenho enfrentamento. Fala, primeiro, comigo mesmo. Porque a gente acha que o nosso maior problema é o diabo. Não, o diabo já foi vencido. Está escrito na Bíblia. O diabo já foi vencido. E muito em breve o Senhor vai esmagar Satanás debaixo dos nossos pés. Em breve, irmãos, o Senhor esmagará. Está lá em Romanos 16, depois você busca lá. Romanos 16. Em breve o Senhor esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Então, o maior luta aqui, primeiro é com nós mesmo. E a sua luta com você mesmo dá sinais para o diabo. A Eva ficou olhando para o pé, não ficou? Não ficou? A Bíblia vai dizer que o diabo viu primeiro o quê? Que ela ficava olhando, porque o fruto era desejável aos olhos, é o paladar. O diabo ficou olhando ela e todo dia está lá. Ele falou, aqui eu tenho uma oportunidade de dar um barulho. Quem entendeu? A dificuldade primeiro não era espiritual, era fala assim, humana. Ela ficava olhando para a árvore, talvez muito tempo, e ele percebendo aquilo. Ele percebendo, de repente, ele entrou na serpente, na cobra e falou com Eva. Já começou falando, pondo Deus, na verdade, sim ou não, irmãos? A prova. Foi assim que Deus falou, que não é para tocar, que não é isso, que comer, vai morrer, que não é para pegar. Deus não falou que não era para tocar, Deus falou com Adão, que não era para quê? Para comer do fruto, porque o dia que comer, certamente, morreria. Então entenda isso, irmãos. Nossa primeira dificuldade, fala comigo, é com nós mesmos. Então, aí, o texto é bem claro. Rigorosamente fechado por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía em ninguém. Irmão, isso aqui é uma das vitórias trêmegas. Isso aqui é um texto que você dá para assim, você entender como que funciona um culto. E como que funciona para você acessar aquilo que Deus já liberou para você no culto. Porque quando entramos aqui, a nossa maior guerra, fala comigo, nós mesmos. Depois o inimigo entra na dificuldade que a gente tem. Sim ou não, irmãos? Olha o versículo 2. Então disse o Senhor a Josué, olha, tenho dado na tua mão a cidade. A mão, na verdade, na mão Jericó. Seu rei, seus homens, valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre, de carneiro, adiante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade quantas vezes? 7 vezes. E os sacerdotes tocarão o quê? E será que tocando-se prolongadamente as buzinas de carneiro, ouvindo a voz de quem? Ouvindo voz, os seus zunidos, todo o povo gritará com um grande brado, e o muro cairia na onde? Cairá onde? Fala comigo, abaixo. Sabe o que eu fiquei achando nesse texto? Que eu gosto muito, sim, da história do livro de Josué, num contexto geral. Mas o que chama a atenção aqui é que Jericó, a cidade,
era o povo que era inimigo do povo de Deus. Então Jericó aqui representa uma dificuldade que está se opondo a você. Pode ser na saúde, pode ser nas finanças, pode ser, na verdade, emocional, pode ser, na verdade, espiritual. Ela representa aqui uma dificuldade. Só que, quando eu consigo entender aqui que a cidade de Jericó foi fechada por causa de quem? Do povo? Não por causa, na verdade, entenda, ela foi fechada porque Deus tinha livrado o povo, passado o Jordão com o povo, e quando o povo atravessou o Jordão, Jericó falou, nós temos que fechar as portas, porque esse povo vem contra nós e eles não ganham. Eles vai avançar na cidade, e vai tomar a cidade, e nós vamos, na verdade, fala comigo, sem nada. Então entenda, fala comigo, o seu inimigo conhece os feitos de Deus. Fala comigo, bem mais. Fala assim, bem mais do que muitos de nós. Quem está entendendo isso, irmãos? Deus fechou, na verdade, fechou a cidade por causa dos filhos de Deus. Então o que eu entendo com isso, irmão? Eu consigo entender que algumas dificuldades Deus já fechou a porta e falou, agora você vai tomar posse. De lá ninguém sai, de ligar ninguém entra. Quantos dias passar aqui, esse povo não vai entrar, esse povo não vai sair. Já fala assim, entregou. Irmão, versículo 2, quem crê que Deus entregou? Então disse Deus a Josué, olha, tem o quê? Fala comigo assim, tem coisas que Deus nos dá, que nós não entendemos. Irmão, eu fiquei meditando nisso aqui um tempão, fiquei pensando, falei, Deus entregou? Entregou ou não entregou? Deu a cidade ou não deu? Deus homem valoroso, Deus guerreiro, deu ou não deu? Mas tinha que fazer o quê? Fala comigo, lutar. Tem coisas que Deus entrega e a gente acha que não tem que fazer nada. E infelizmente a cidade continua fechada, ninguém sai e ninguém entra. Tem muita bênção sua que não está faltando, não é uma ação de Deus, é uma ação sua. Deus já te entregou, só falta você agir naquilo que Deus te deu. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Olha lá, disse então o Senhor a José, olha, tenho dado na tua mão, a Jericó, aos seus reis, o seu rei e os seus homens. O quê? Primeiro, fala comigo, Deus não entregou Jericó. Fala assim, Deus não entregou Jericó. Quando derrubou os muros. Mas Ele entregou a cidade. Quando Ele fechou os portões. Quem crê nisso, irmãos? Deus entregou quando fechou a cidade de Jericó na mão do povo dele. Sim ou não? Tudo que Deus entrega nas nossas mãos, fala comigo assim, tem que tomar, fala comigo, posse. Fala comigo, tem que conquistar. Fala comigo, tem que lutar. Sim ou não, irmãos? Porque a Bíblia está nos ensinando que Deus tinha dado, mas faltava, fala comigo, a ação naquilo que Deus tinha falado. Quantas coisas falta a ação minha e sua naquilo que Deus falou? A gente recebe uma palavra profética e acha que vai ser amanhã. Não é assim? Aí, filho, esse dia eu vou te usar, levar nos 4 cantos da terra. Eu saio até de perto se eu ouvir uma profecia dessa. Eu falo, esse aí vai sofrer, viu? E não é pouco, não. Porque para andar nos 4 cantos da terra, sofre. Irmão, mas sofre, irmão. Quem que você conhece que andou os 4 cantos da terra que não sofreu? Pega as cartas de Paulo, irmão, que escreveu 70% do Novo Testamento. Tanto que aquele homem sofreu. Porque quanto mais é dado, mais é cobrado. Nós entramos à porta só querendo ganhar, mas nós esquecemos que existe uma responsabilidade naquilo que Deus está te dando. Então você vem em busca de uma bênção, mas entende que atrás dessa bênção tem uma responsabilidade. Porque ganhar é uma coisa, manter é outra. Quanta gente eu já vi sendo abençoado, mas infelizmente perdendo no decorrer do caminho. Não é verdade, irmão? Teve energia demais para buscar e ganhar, mas não teve nenhum pico de energia, nenhum pico de disponibilidade de manter aquele que Deus tinha dado. Quem está entendendo o mistério, irmão? Sim ou não? Está aí seu esposo, é uma benção, você não consegue, infelizmente. Tem gente que não consegue manter a benção. Está aí sua esposa, é uma benção, tem gente que não consegue manter a benção. Orou até para casar, depois que casou, agora está desleixado. Está entendendo o mistério, irmão? Deus, nessa noite, quer te entregar a vitória na sua e na minha mão. Só que não existe vitória, fala comigo, fala assim, sem ação. Sim ou não, irmão? Porque temos
na verdade, que entender nessa noite que não existe vitória sem agir. Tem coisas que Deus nos dá que a gente não consegue entender, irmãos. E eu parei para pensar quantas coisas Deus já me deu e eu não entendi. Que Deus já entregou, irmãos. Ele já falou assim, Ele já deu. Ele já entregou. Ele falou, eu te entreguei a cidade nas suas mãos. Agora o versículo, misericórdia, irmãos. O versículo 3, fala, Deus colocou o povo para tomar posição. Olha o versículo 3 até o 5. Olha lá para você ver. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por quanto? O que Deus falou? Vocês querem, fala comigo, quer vitória? Quer derrubar gigante? Fala bem, cara, precisa haver disponibilidade. Porque é que a gente fala, não, Senhor, não tem tempo. Pois é, para viver coisas grandes de Deus, precisa ter tempo. A gente tem tempo para tudo, menos para Deus. A gente tem tempo para tudo, menos para as coisas de Deus. Tem tempo para tudo, menos para as coisas do Senhor. Quanto tempo? No versículo 3? 6 dias. Vocês querem a vitória? Quer que o muro caia? Vai ter que rodear quantas vezes? Olha o versículo 4. Ó. E 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre, de carneiro, diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade. Quantas vezes? 7 vezes. Fala comigo assim, perto de conquistar. Vai aumentar. Fala assim, vai aumentar a sua disponibilidade de receber. Quando você está perto, fala assim, 6 dias vai cair o muro. Deus fala, não, agora no último dia é 7 vezes rodeando. Está perto de conquistar? Como que eu sei, pastor? É quando Deus aumenta as voltas na cidade. Tinha uma vitória que eu achei que eu estava pegando. Eu falei, calma aí, jovem rapaz. Não é assim não. Vai ter que rodear 7 dias. 7 vezes ao dia num dia só. Quem está entendendo o mistério? Eu já estava assim, com a mão. Deus falou, tire a mão, ainda não é sua. 7 vezes no dia, para receber o que você está querendo aí. Então entende, tem coisa que a gente está perto de receber. Aí Deus fala, quantas vezes? 7. Olha o versículo 5. E será que, tocando-se prolongadamente as buzinas de carneiro, o quê? Ouvindo a voz dos unidos, todos, o povo gritará com grande brado. E o muro da cidade cairá onde? E o povo, o quê? Subirá por ele. Cada um em seu, o quê? Fala comigo, Deus colocou o povo, fala assim, para tomar posição. Quem quer vencer muralhas gigantes, olha que coisa forte, precisa se posicionar na instrução do Senhor. Deus já te deu a direção. Só se posicione, fala comigo, na instrução do Senhor. Toda a instrução que você, fala comigo, recebe de Deus. Fala assim, toda a instrução que eu recebo de Deus. Fala comigo assim, é para a vitória. É para, falar comigo assim, ó, destravar, libertar e transformar. Não existe instrução de Deus que não te leve à vitória. Toda vez que Deus falar com você e te der uma instrução, é porque Ele quer que você vença. Só que, fala comigo, tem que ter esforço. Sim ou não, irmãos? Está aqui bem claro no texto. Era mágica. Não tinha C4 explosivo naquela época. Não é verdade? Senão era só pôr uma dinamite no pé do muro e bum, bum. E o povo entrar. Mas não é assim com Deus, irmãos. Deus, quando quer fazer na minha e na sua vida, te dá uma vitória, Ele não vai usar nada da terra. Vai vir tudo do céu. Ah, não. Não é possível, gente. Deus, quando quer te dar uma vitória, Ele não vai usar nada da terra. Ele vai te dar tudo que vem do céu. O muro não veio abaixo por força humana, irmãos. Porque grito não derruba muralha, não, irmãos. Sim ou não? O muro veio abaixo pelo poder de Deus. Tem vitória que você vai viver pelo poder de Deus. Tem vitória que você vai viver, não é, irmãos, entenda isso. Aqui era só, fala comigo, um princípio. Era uma instrução, porque Deus queria que o povo fala comigo, se posicionasse. Eu vou até derrubar o muro, mas vocês vão ter que rodear. Não é rodeando o muro que o muro vai cair. E nem gritando, mas é um princípio, vocês se posicionar. Tá todo mundo aí sedentário. Abriu o Jordão, vocês passou, agora vocês vão ter que se esforçar. Vocês vão ter que rodear, vocês vão ter que avançar, vocês vão ter que conquistar. Entenda, irmãos? Deus podia derrubar o muro no primeiro dia, podia ou não podia?
Não, vamos de novo. Deus podia derrubar o mundo no primeiro dia ou não podia? Quem concorda que Deus tinha poder para derrubar aquele mundo no primeiro dia? Por que ele esperou 7? Porque é só em 7. 6 volta, o último dia 7 volta. Era nesse tempo que Deus tinha para preparar o coração do povo. O que você quer dizer com isso, pastor? Tem algumas muralhas na minha e na sua vida, você não tomou posse, porque você ainda não está preparado. No primeiro dia dava para derrubar, sim ou não, irmão? Porque tem coisas que Deus nos dá que a gente não entende. Daniel jejuou quantos dias? Quantos dias Daniel jejuou? A bênção saiu para ele que dia? Chegou em que dia? Quem está entendendo o ministério? Deus mandou um anjo, não foi? No primeiro dia, não foi? Ele não foi impedido pelo príncipe da Pérsia, que era um principado? Não teve que vir Miguel, o guerreiro, para ficar lá para o anjo passar, não foi assim? Então Deus manda reforço para quem se esforça. Não quer se esforçar não? Não tem reforço também não. Não quer se esforçar aqui não? Tem reforço também não. Já mandei a bênção no primeiro dia. Quer desistir no terceiro? Não tem importância não. É só fica em paz. Só um problema seu. Só também não tem anjo de reforço não. Para te trazer as novas daquilo que você está pedindo não. Irmão, não tem como pregar mais sério do que isso aqui, que é a Bíblia. Você está achando que eu cruzar os braços e ficar esperando... Irmão, o que caiu do céu só foi o diabo. Cai nada do céu não, irmãos. Quem está entendendo o mistério? Ah, pastor, eu estou esperando em Deus. Pois é, Davi esperou, orando e clamando. Esperei com o Senhor com paciência. Ele ouviu o meu? Ouviu o meu? Entenda isso, esperar em Deus, irmão, né? Ah, Deus vai fazer, pastor. Não, vai fazer. Mas a gente tem que falar comigo, tá? Fala comigo. Clamando. Sim ou não, irmão? Olha o versículo 6. Então eles receberam, fala comigo. Posicionamento. Fala comigo, posicionamento. Que destravou, libertou e transformou. Para a próxima instrução. Irmão, só vai estreitar para nós. Versículo 6 vai explicar que você não pode fazer nada para Deus e com Deus sem a presença de Deus. Você podia anotar isso, você podia ter uma caneta, um papel na sua mão, desde o começo do culto. Porque até o final do ano você vai precisar dessas instruções. Depois de me passou que só pregou, eu falo, não lembro, vai no YouTube. Irmão, aqui eu só lembro essa de hoje. Domingo que vem tem outra, que Deus vai me dar. Que eu não tenho a domingo que vem também não, eu estou na dependência. Cada domingo está vindo. Quem está entendendo o mistério, irmão? Hoje eu tinha duas, uma embolada na outra. Eu falei, tem que pôr fora uma para pregar, para depois ver se vai dar certo da outra. Porque hoje eu estou no espírito profético, talvez domingo que vem eu não estou. Quem está entendendo isso, irmão? Talvez domingo que vem eu estou na ciência da palavra de revelação, palavra de conhecimento, tá? Na exortação, misericórdia. Deus do céu. Sim ou não, irmão? Olha o versículo 6. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse, levai o quê? Fala, presença. Fala para o seu irmão, sem presença, sem vitória. Vamos de novo, sem presença, sem vitória. Ah, meu Deus, esses crentes de hoje querem receber sem presença e sem vitória. Eu vi um pregador falando algo interessante, irmão. Falou que o pastor ama cadeira cheia. Fala, pastor ama cadeiras cheias. E ele fala assim, o que adianta de uma igreja cheia de crentes vazios? A gente ama a cadeira cheia. Mas o que adianta uma igreja cheia de crente vazio? Eu falei, Jesus não deixa eu ser vazio, não. Eu tenho a maior preocupação com isso, irmãos. Eu quero ser cheio da sua presença. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Podia estar cheio. Mas essa quantidade aqui, se tiver todo mundo cheio da presença, irmão, nós arrebenta tudo. O que nós precisamos é ser cheios, irmão, da presença de Deus. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Sem presença, sem vitória. Sem olha lá, ó, levar o quê? A arca, era o símbolo máximo. Olha lá, da aliança. E 7 sacerdotes levam o quê? 7 trombetas. O quê? Então fala, Josué recebe. Agora ele está passando.
Está passando ou não está? Sim ou não, irmão? Olha o versículo, olha o 7. Disse ao povo, passar e rodear a cidade, em que estiver o quê? Armado. Passei adiante da arca do Senhor. E assim foi que como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes levaram as 7 buzinas de... Você viu que Deus está repetindo? Viu ou não? A gente detesta a repetição, sim ou não? Pergunta por que Deus está repetindo? Porque a gente é horrível para obedecer. Deus tem que ficar repetindo. Repetindo e repetindo. Tem gente que está repetindo desde 2003. Tem gente que está repetindo desde 2023. Está em 2024, Deus está repetindo. E ele também, entende? Quanto mais Deus repete, você não faz, mais também você vai repetindo. Você vai bombando na prova e vai repetindo. E vai repetindo. E Deus vai falando, que Deus ama repetir. E vai repetir isso aqui mais algumas vezes. A mesma coisa. Porque ele sabia que o povo é duro de obedecer. Tem coisas que Deus está repetindo na minha e na sua vida tem muito tempo. Deus fala comigo, está repetindo tudo de novo. Tocaram as buzinas, e a arca da aliança do Senhor, seguia. Versículo fala 9. E os homens armados iam adiante dos... Que tocavam o quê? As buzinas. E o quê? Quem entende que essa instrução era para Josué e para os sacerdotes? E para os guerreiros que estavam na onde? Fala assim, na frente. Fala na frente. Fala assim, lá na frente. Sim ou não, irmãos? Então, Deus está nos ensinando nessa noite. Sem presença, sem vitória. A gente vem para a igreja preocupado com um tanto de coisa, nunca preocupa com a presença. Será que eu estou carregando a sua presença? Será que eu tenho a sua presença? Será que lá tem a presença? Irmão, você tem que se perguntar, será que essa igreja tem a presença? Irmão, faz uma prova com Deus, pelo amor de Deus, me ajuda. Será que esse pastor é de Deus mesmo? Faz uma prova com Deus, irmão, pelo menos uma coisa. Será que Deus está aqui mesmo nesse lugar? Irmão, nós temos que reagir, igual a pastora, nós temos que reagir. Nós temos que reagir, irmão. Quanto mais glória sobe, mais glória desce. Sim ou não, irmãos? Presença. Fala agora a instrução para o povo. Olha a instrução do povo. Totalmente diferente. E versículo 10, Ed. Olha a coisa forte. Porém o povo, o quê? Ao povo Josué tinha dado o quê? Tinha opção. Era instrução? Era o quê? Nós detesta receber ordem. Crente é a raça que mais detesta receber ordem. Sim ou não, irmão? Crente é uma raça que não lida bem com ordem. Manda o irmão pregar esse gasômetro lá e levar lá para você ver. Você vai ver ele manifestar. Na hora. Irmão, pega esse negócio lá para mim. Vai, pastor, você está falando assim? A gente não gosta de receber ordem. Só que tem hora só, a sua vitória, fala comigo, a minha vitória. Está na ordem que eu recebo. De Deus para a minha vida. Tinha opção de falar não? Deus falou para aquele, não o quê? Nem o quê? Nem sairá palavra alguma da onde? Por quê? Então o quê? Fala comigo, Deus pediu silêncio para o povo. Não fala para você, Deus pediu o quê? Fala, Deus pediu o quê? Cara, como eu meditei nisso aqui. Se o povo falasse, vocês iam falar o quê? O que eles iam falar? Fala comigo, reclamar. Porque toda vez que você não gosta da ordem que você recebeu, o que você faz? Reclama. Deus falou, é para obedecer e não é para falar, porque eu não quero ouvir um pio. Deus já te pôs assim, sem poder falar um pio? Eu já passei por isso, irmão. Deus falou, não reclama, estou te corrigindo, não finge que está desmaiado, porque você é filho. Vou te descer, ataca. Só eu, pastor, que já apanhou? Irmão, já levei cada carta de Deus. É melhor apanhar de Deus que apanhar de demônio. Vamos de novo? É melhor apanhar de Deus que apanhar de demônio. Quem está entendendo o mistério, irmão? É maior ser corrigido por Deus do que, infelizmente, ser abusado por demônio. Sou mais a correção. Porque quem é filho, fala comigo, suporta. Deus mandou o povo falar comigo, ficar caladinho. Porque, entenda isso, tem horas que a distância
da minha vitória e da sua vitória é só o silêncio que nós precisamos fazer. Uau, irmãos. Vamos de novo? Olha a frase. Você podia anotar. Olha a frase. Olha comigo. Tem horas que a distância de você e da sua vitória é o silêncio que você precisa fazer. Deus está falando, fica caladinho, você está lá, esse marido meu, fica caladinho, tá falando da mulher, fica caladinho. Falando do filho, falando das circunstâncias, só fala comigo, falando quando não é para falar, irmãos. Se nós não conseguimos, fala comigo, fazer silêncio, quando Deus está pedindo, infelizmente nós vamos atropelar o processo. Quem está pegando, irmão? Tu tem hora que o que depende de se acessar a sua vitória é só o seu silêncio. Fala assim, entenda isso. As pessoas não lidam bem com o silêncio da outra. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Quando você fica em silêncio, quem está ao seu redor te interpreta mal. Pensa que você está grilado, com raiva, pensa que você virou a cara, pensa que você está... Irmãos, eles pensam um tanto de coisa, e não é nada disso. Só que Deus mandou você ficar caladinho. Tem gente aqui dentro desse lugar, esse ano, precisa calar a boca. Conversa demais. Conversa no culto, conversa lá fora, conversa demais. E quanto mais você conversa, mais distante você está da sua vitória. Porque é um tempo de silêncio. Por quê? Pergunta por quê? Deus é quem vai fazer. Não é pelo que você vai falar, é pelo aquilo que Deus já liberou. Quem está entendendo, irmãos? Passou silêncio na Bíblia, que fala assim, é coisa séria. Davi pediu um anjo para pôr na língua dele, acampado, para fazer ele ficar caladinho. Irmão, o anjo nessa igreja vai fazer hora extra. Nós conversa demais. Tem gente que já conversou esse ano e foi demais. E até o final do ano Deus vai te pegar. Deus me mostrou Deus pegando algumas pessoas. Conversou demais. E até o final de ano Deus vai te pegar. Porque quando Deus manda ficar calado, é para ficar calado. Não é para conversar. Eu não quero ouvir nada da boca de vocês. É para ficar caladinho. Na hora que é para gritar, eu vou falar, vocês gritam. Mas enquanto eu não falar, não grita, e não conversa nada, e não fala nada. Porque a distância da sua vitória é o silêncio que você precisa fazer. Irmão, silêncio, fala comigo, dói. O silêncio dói. Irmão, o silêncio de Deus é o trem mais constrangedor que tem. Sim ou não, irmão? É melhor Deus pegar, dar lá uma lapada, queima o couro, você já sai... já chora, do que Deus orar e falar. Eu sei. O que é para fazer? Eu não sei. E Deus? Só te olhando. Ficar em silêncio aqui. Chegar o tempo em certinho de eu falar. Mas quando eu falar, eu vou corrigir. Quando eu falar, eu vou corrigir. Quando eu falar, eu vou corrigir. Mas o silêncio é duro, irmãos. A minha e a sua vitória está ligado no silêncio que você está disposto a fazer. Porque Deus aqui vai agir no silêncio do povo. Porque tinha que rodear e não podia? Fala comigo, falar, porque se falasse ia reclamar. Porque tinha recebido uma ordem de Deus. Deus é sábio, irmão. Tem coisas que Deus já te pediu, já te deu ordem, só que você está falando em cima daquilo que Deus já falou. Fica reclamando daquilo que Deus já falou que vai prosperar. E você está lá murmurando, e Deus, eu vou te abençoar. Você está lá murmurando, está reclamando. As coisas Deus está fazendo, você está lá reclamando. Não agradece por nada, reclama por tudo. E Deus está falando, fica caladinho que eu vou fazer. Fica caladinho que eu vou dar. Fica caladinho que eu vou abençoar. Mas não, a primeira oportunidade, fala, não, Deus me abençoa, Deus esqueceu de mim, as coisas só dão errado para mim. Aí entra. Vitimismo, Deus falando, era só ficar caladinho, eu estava perto de entregar. A muralha estava pertinho de vir no chão, era só precisar só de um silêncio. 6 dias, caladinho. No último dia, fala comigo, silêncio total. Que era uma volta por dia, não era? 6 dias, não era? Sim ou não?
Último dia? 7 voltas. Levantado pela madrugada. Aqui, fala comigo, aqui. Explica o esforço que o povo tinha que fazer. A extensão de Jericó, 32 quilômetros. A cidade tinha circunferência. O muro, de 6 a 12 em alguns lugares. Fala, altura. Largura do muro, 6 metros. Entenda isso, irmão. Fala assim, irmão, não existe vitória fácil. Não, fala bem forte, fala assim, não existe vitória fácil. Aqui vai revelar bem claro o esforço que o povo tinha que fazer. Quem entendeu o mistério, irmãos? Eu não sei qual que é a área que Deus está mandando você ficar caladinho. Mas nessa noite, se você fosse sábio, ficava caladinho. Porque Deus já entregou. Deus já disse que vai fazer. O que precisa dele, agora fala comigo, é só nós obedecer. Ei, irmãos, é porque a gente não entende. Fala, era sol quente. Sim ou não, irmão? Quem lembra da pregação do Jonas? Uns domingos atrás, quem lembra? Murmurou ou não murmurou no sol quente? Irmão, o sol representa a dificuldade. Naqueles dias, Deus não soprou um vento calmoso que veio com um ar forte sobre ele e queimou ele tudo. E Jonas abriu a boca e murmurou sem dó. Tudo que ele tinha que fazer, fala comigo, ficar caladinho. Eu acho que é a parte mais difícil para nós. Ficar o quê? Porque quando você cala, você confia. Uau. Pegou essa frase? Quando eu calo, fala, eu confio. Quando eu fico caladinho, eu falo, Deus, eu estou confiando no Senhor. Estou calando para essa situação, estou calando para essa situação, estou calando para essa situação. Eu estou caladinho, Senhor. Eu só preciso, Senhor, fala comigo, haja. Só que o Senhor faça. Sim ou não, irmão? Olha o versículo 11. E fez o quê? A arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez, e entraram no arraial, e ali passaram a noite. Depois Josué levantou de madrugada, e o quê? E os sacerdotes levaram o quê? A arca do Senhor. E os 7 sacerdotes, que levavam o quê? As 7 buzinas de chifre, de carneiro, adiante da arca do Senhor. Ia andando e tocando as buzinas, e os homens armados seguiam o quê? Adiante da arca do Senhor. Os sacerdotes iam o quê? Andando e tocando as trombetas. Assim rodearam outra vez a cidade no seu o quê? Segundo dia. E voltaram para onde? Para o arraial. Assim fizeram como? Fala para o seu irmão. Fala para o seu irmão assim, ó. É a presença que tem que rodear o problema. Uau, irmãos. Tem problema meu e seu que só vai ser intimidade para cair se a presença estiver rodeando. Não é pela nossa força, nem pela nossa condição, irmãos. Quem entende esse mistério? Quando o povo ficou caladinho, Deus falou, agora eu vou derrubar. Como Deus falou comigo nisso aqui, irmãos. Olha o versículo, na verdade aí, 15. Sucedeu que ao 7º dia, quantos dias? Qual dia? Qual dia, irmãos? Porque do versículo 11 ao 14, fala, vai revelar a dificuldade do povo, sim ou não? Porque aqui agora você fala comigo, ele já estava falando comigo assim, fazendo o que Deus tinha pedido. Ele já estava o que Deus tinha. Pergunta para o seu irmão, você está fazendo o que Deus está te pedindo? Não fala para ele assim, você já está fazendo o que Deus está te pedindo? Oh, irmãos. Falei, Jesus dos crentes, ajuda nós. Na verdade é mandando, né? Chegou o 7º dia. Olha que coisa forte. Sucedeu que ao 7º dia, que hora que eles acordou? Madrugaram ao sair da alva. E da mesma maneira rodearam a cidade. 7, naquele dia somente o quê? Quantas vezes? Uau, irmãos. Sucedeu que tocando o sacerdote, pelas, o quê? As trombetas, disse Josué ao povo. O quê? Porque o Senhor vos tem o quê?
Fala comigo, só agora. Eles vão falar assim, ver resultado daquilo que tinha feito. Irmãos, isso aqui é impressionante. Porém, a cidade será o quê? Anátema ao Senhor. Ela e tudo quanto houver nela, somente quem? A prostituta Raabe. Ela o quê? Fala comigo, em toda a benção tinha algumas restrições. Na benção que Deus está te entregando, vai ter algumas restrições. Não dá para receber e ficar orgulhoso. Não dá para receber e ficar soberbo. Vocês vão conquistar, mas tem algumas restrições. Não vai dar para mexer em tudo. Tem coisa que não é para mexer, que já é minha. Quem está entendendo, irmãos? Então tem benção que Deus te entrega, que você acha que é tudo sua. Você vai e mexe no tudo, e Deus fala, vai dar errado. Pergunta, quem fez isso? Acã e seus filhos. Deus falou, não mexe em nada. Ele entrou no aposento do rei, foi lá e pegou uma capa babilônica, botija de ouro, pegou tudo e enterrou. Tem coisas que Deus está te dando para você viver vitória, que tem lugar que não é para você mexer, que é de Deus. O que você quer dizer com isso, pastor? Que toda a bênção que Deus te dá tem parte que é dele. Ah, pastor, ganhei 100 mil reais. Essa igreja que deve ser rica, porque não tem base no trem desse. Ganhei 100 mil reais. Misericórdia, será que foi pouco 100 mil, gente? Para mim é muito dinheiro 100 mil, ué. Eu não tenho 100 mil. Falei porque eu não tinha. Mas que eu errei a continha, assim ou não, irmão? Você ganhou 100? Fala, é uma benção. Não, mas não é possível. Tem que aumentar o dinheiro. Não, você ganhou 300 mil reais. Aí, avivou mais, velho. Ganhou quanto? Fala, é uma grande benção. Mas dessa benção tem parte de quem? Que se você tocar, você perde o resto. Ah, pastor, eu não acredito, não tem importância, mas você não precisa acreditar, não. Entendeu isso aí? E se você ganhar, não se sinta obrigado a dizimar aqui também, não. Você pode dizimar em qualquer lugar que você quiser. Mas essa parte vai ser de Deus. Quem está entendendo? Eu não estou te manipulando para você dizimar, não. Presta atenção. O que Deus te deu tem parte que é dele. Quando a coisa aperta, você descobre que tem coisa que é de Deus. É só vir um vento sobre a sua empresa, você vê, ô pastor, você dizima? Não. Então o que você está querendo? Eu vou orar para uma pessoa que não dizima. Orar para quê? Para você dizimar. Porque para coisa, bênção financeira não tem oração. Tem oração? Não, é entregou, colheu. Outra que é simples, entregou. Porque quem planta? Quem planta pouco? Quem planta muito? É um princípio. Não precisa nem orar. É só fazer o princípio. Quem entendeu esse mistério, irmão? Depois que você entrega, é de quem? Quem vai multiplicar? Quem vai abrir a janela dos céus? Quem vai fazer na sua vida? Te fazer como uma terra deleitosa? Deus. Então fala assim, toda a bênção. Você só consegue entender que essa toda a bênção é só quando vem um vento. Quando dá um BO na empresa, não é no trabalho, quando você está no BO, aí você descobre que tinha parte daquele negócio que era de Deus, e você pegou na totalidade, que não era sua. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Então, o que é de Deus, devolva para Deus. Deus falou o que da moeda? O que ele falou da moeda? Quem que é a cara nessa efígie, nessa moeda? De quem que era a cara? O que Deus falou? Dá a César? O que Deus está querendo dizer? Paga o imposto. Sim ou não? Quanto que é o imposto? Pessoa física, quem sabe? Irmão, não é possível. Pessoa física, quanto que é o imposto pessoa física? Hã? Não, pessoa física, falamos mais simples, irmão. Pessoa física, quanto que é o imposto? Não é 27%? Isso, e aumentou, você me ajudou. Ficou melhor ainda. Tem meio ainda que eu larguei para trás. Quanto? Então dê a César o que é, e a Deus o que é. Nós dá a César e nem reclama. Você paga imposto todo mês, um ano inteiro. Você trabalha a metade do ano para pagar imposto e nem reclama. Mas toda vez que é para entregar a Deus, você retém. E quando vem o vento, Deus te mostra. Você está pegando o que é meu. E eu não estou pedindo disso não, irmão, nem oferta. Fique tranquilo, fique em paz. Só estou te ensinando o princípio. Pessoa jurídica é quanto? Hã? Que trem errado, né, irmã?
Quem ganha bem mais paga menos. Não é verdade, irmão? Porque a matemática aqui da terra nunca a gente vai entender, irmãos. 2 mais 1 mais 1 é quanto? Mas em Deus é quanto? Vai unir o homem e a mulher, os dois vão se tornar uma. O último é o quê? Quem quer exaltar tem que ser o quê? Com Deus é tudo o contrário. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Nós pagamos imposto certinho. Quando é para reter para Deus, na fonte, que é no reino dos céus, nós falamos, nós não quer dar não. Sim ou não, irmão? Nós falamos, não vou fazer não. É muita coisa. Entenda. Entenda. Em toda Jericó tinha parte que era de Deus. A vitória era muito grande, mas tinha parte que era de Deus. Quanto maior a sua vitória, vai ter algo que é de Deus. Grave isso. Vai ter algo, fala comigo, que é de Deus. O que Deus fez o povo fazer? Porém, a cidade será o quê? Anátema. Ao Senhor, ela, tudo quanto houver nela, somente a prostituta Raabe, que é a pessoa que ajudou lá os espias, ela e todos os que com ela estiver em sua casa. Porquanto que escolheu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardarei-vos do quê? Do anátema. Por quê? Da onde? Eita, meu Deus. Será que eu posso falar o que está aqui na revelação? Posso? Sim ou não? Então vamos lá. Essa água é de quem? De quem que é a água? Trouxe para quem? A água é de quem? É de quem? Vamos supor que eu estou com prisão de vento. Estou encaiado. 3 meses, faz 3 meses. Não, é para bagaçar, faz 3 meses. Falei que só viu o mar. Nós dois no código, no começo do culto. Professor, macho, essa água aqui é minha, mas deixa eu te falar um negócio. Estou ruim da barriga. Tem deu errado para mim. Fala assim, deu errado para mim. Eu preciso sopinga aí para mim, 90 gotas de lactopurga. Em gota. Quantas? Quantas? Quantas gotas? Aí está aqui. O que tem aqui nessa água? Água de quem? Aí vem a pastora Josi. Tem que pôr você, meu bem. Não posso pôr nenhum irmão, vai dar B.O. Vai dar B.O. nós de casa, que nós estamos em casa. O que ela vem e faz? Ela vem que pega a água e bebe sem pedir. Fala, deu errado. Deu errado ou não deu? É isso que nós faz. Quando a gente mexe na coisa que é de Deus. Vai ter consequência. Pegou dor de barriga sem querer. Por desobediência. A água era para quem? Para mim. Ela foi e bebeu sem pedir. Pegou naquilo que não era dela e já mandou para dentro. 90 gotas de lactopurga, se lascou. Pegou a visão, irmão? O que é de Deus, devolva para Deus, irmãos. Se Deus tiver seu dinheiro, Ele vai ter seu coração. Se Deus não tem seu dinheiro, Ele nunca vai ter seu coração. Pode terminar? Não acabei de pregar, mas vou encerrar. Outro dia não prega mais. Quarta-feira eu tenho que pregar? Então tá bom. Quarta-feira vocês vêm, irmão. Vocês suportaram mais quarta-feira. Nós estamos aí. Versículo 19. Porém, toda a prata e todo o quê? E os vasos de metal e de ferro serão? Irão? Eu estou explicando que toda a bênção não é sua, tem parte que é de Deus. Irmão, estou dando uma aula para você aqui hoje, para você vencer. Ah, pastor, não quer dizimar, não tem importância, fique em paz. Não, vamos continuar a mesma coisa, fica tranquilo. Vai ser a mesma coisinha, não vai mudar nada. O problema é só seu, não tem importância nenhuma. Eu li a frase sobre a consequência, quem escreveu ela? Não lembra mais não? Vou ter que ler. Nós somos livres para fazermos as nossas escolhas, mas não seremos livres das consequências das escolhas que fazemos. Grava a frase. Vamos terminar. Versículo 20. Fique de pé. Nós vamos enterrar de pé. Eu acho que essa explicação, acho que essa é a mais poderosa que tem. Você vai viver uma vitória, mas parte dessa vitória é de Deus. Deus vai te entregar uma vitória, mas parte dessa vitória é de Deus. Pastor, qual que é a minha maior vitória? Fala para o Senhor, assim, é a minha família. E todo dia você entrega ela para Deus. Sim ou não, irmão? Sim ou não? Todo dia você entrega seus filhos. Só se você for um pai que não está na visão aí.
Sim ou não? Todo dia você entrega seus filhos ao Senhor. Sua maior vitória é a sua família. E todo dia você entrega seus filhos na mão do Senhor. Você entrega sua esposa na mão do Senhor. Você entrega a sua casa na mão do Senhor. Porque, entenda, de toda vitória tem parte que é de Deus. É a sua maior vitória. E você precisa entregar para o Senhor. Versículo 20. Agora, fala assim, só agora que esse povo vai gritar. Deus já repetiu mais de não sei quantas, nem contei quantas vezes, repetiu muitas vezes. Aí diz assim, gritou, pois, o povo, tocando o sacerdote as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o zunido da buzina, gritou o povo com grande brado. Com grande quê? Pergunta por quê? Nós vamos dizer, o povo gritou com grande? Por quê? Pergunta bem, por quê? 6 dias caladinho, no último dia 7 volta. Deus falou, vou guardar um grito de vitória dentro desse povo. Se eles me obedecer 6 dias caladinho, no último dia eu vou fazer eles gritar como eles nunca gritou na vida deles. Eu tenho um grito de vitória guardado dentro de mim, não sei você. Tem, irmão, tem. Fala, você vai, eu tenho um grito de vitória que Deus guardou dentro de mim. Pela obediência e disciplina que eu estou vivendo. Ai, irmão, mas eu tenho. E quando eu de gritar, não tem demônio, não tem satanás, não tem desgraça de nada, de maldição, nada vai impedir, irmão, de eu viver a minha vitória. O povo, não, o povo gritou, mano, com ousadia, com determinação, com coragem. Que o povo não gritou, mas gritou. Por que esse povo grita? Porque esse povo entende que tem um momento de gritar. O povo com grande brado, e o muro caiu abaixo. E o povo subiu a cidade, cada um em frente, fala assim, de si. Tomaram o quê? Fala para o seu irmão, o gigante. Pode ser alto, pode ser largo, mas vai cair. Fala para sua mente entender, fala, o gigante pode ser alto, pode ser largo, mas vai cair. Aleluia, irmão, aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Olha o 21. E tudo quanto havia na cidade, destruído totalmente a fio de espada. Porque a ordem era de quem? De Deus. Posso falar? Pode? Vai ficar com raiva de mim, não? Irmão, vocês voltam domingo que vem, viu? Fica com raiva de mim, não. Eu aqui, eu só sou o garçom. Volta domingo que vem. Tem misericórdia do pastor, me ajuda. Falta culto, não. Domingo que vem vocês voltam direitinho, todo mundo. Fica com raiva de mim, não. Quarta também, vem, irmão. Vem quarta-feira. Quarta-feira eu vou pregar uma palavra federal. Se Deus quiser. Pode falar? Olha o texto. E tudo quanto havia na onde? Destruído. Totalmente a fim do quê? Da espada. Fala comigo, eu tenho. Fala, eu sou guerreiro. E eu tenho na minha mão. Fala assim, uma espada. Fala bem forte, eu tenho espada. Que é o poder, fala assim, da palavra. Efésios 6:10 fala que nós temos que tomar posse da espada. Sim ou não? Do Espírito. Do capacete da salvação, da coraça da justiça, do cinturão da verdade, da sandália da preparação, do evangelho da paz. Sim ou não, irmão? Do escudo da fé com o qual eu posso apagar todos os dardos inflamados do maligno. Irmão, Deus te deu a armadura para você ser guerreiro. A igreja é uma igreja guerreira. Sim ou não, irmão? Você vai ficar, não, irmão, nós é guerreiro por natureza. Deus já deu a armadura para nós, foi por isso. Nós temos armaduras do Senhor. Sim ou não, irmãos? Eu vejo gente que prosperando sem medida, irmão. Tem gente que a distância da prosperidade é só entender o silêncio e devolver aquilo que é de Deus. Só isso, irmão. Só isso. Fala comigo, só isso. Oh, Espírito Santo. Quem confia no Senhor nessa noite, irmãos? Quem confia no Senhor nessa noite? Quem tem Deus por sua confiança nessa noite?
Eu gostaria de chamar o louvor à frente, todo mundo, pode subir. Irmão, hoje é diferente, você fica esperando ceia não, viu? Pode subir. Fica esperando ceia não, que o negócio está fluindo. Pode vir, pode subir. Louvor tudo, pode subir as irmãs aí que estavam tudo no louvor. Quem não puder, pode subir todo mundo aí. Vou profetizar sobre você. Se você tiver tempo, eu vou orar por você. Hoje é o primeiro dia da semana, você está investindo ele todo em Deus. Quem crê, irmãos? Ah, pastor, irmão, tem que acordar cedo. Deus abençoe que nós acordemos, irmão. Se Deus não levar nós nessa madrugada, todo mundo, arrebatamento. Fica preocupado com as coisas da manhã, não, irmão. Não precisa preocupar com agora, hoje. Você tem que preocupar como você vai fechar esse culto. Você e Deus. Você tem que preocupar como você vai conectar tudo aquilo que você ouviu nesse culto. A nossa preocupação tem que estar aqui hoje e agora. Eu não vou acordar amanhã, pastor. Amanhã eu vou acordar cedinho, irmão. Pra me vergonhar, mas não vai. Você consegue cantar o mais alto que você conseguir ali, ó. Porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, traz terra e faz mãe de filhos, é o mesmo que grada do alto, não teme, eu sou contigo. Deus já fez o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Deus te dá escape e livramento. Esforço pela sua vitória. Agora em mais alto que você conseguir. Laços embaraços pra me vergonhar, mas não vai, não vai, não vai, não. Porque eu não estou sozinho nesta terra. Está comigo o braço forte do Senhor, Muralha vai me puxar. aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, traz terra e faz mães de filhos, é o mesmo que grada do alto, não temas, sou contigo. Deus já fez o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o O mar, gigante pode ser alto e lá, mas vai cair, tira o igreja. fogo e faz o leão Quando você agora, ele está jejuar. marchando na sua frente. Quando você agora, ele está aí na frente. Ele está na frente da sua casa, da sua família, dos seus sonhos, dos seus objetivos. Enquanto você adora, tem uma milícia de anjos a seu favor. Deus já fez o caminho aberto pelas águas. Deus está curando agora. Ele está curando, ele está libertando. Em meio ao deserto, Aramanai. haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento.
Coloca a mão no seu coração. Onde tiver um espírito de enfermidade, eu dou uma ordem agora em nome de Jesus. Onde tiver uma dor física, emocional, espiritual, onde tiver um caroço, onde tiver uma enfermidade, eu dou uma ordem no nome de Jesus. E nesse momento agora você seja tocado pelo Espírito Santo de Deus. Que a mão do Senhor se estenda sobre você agora, você que nos assiste, que Deus receba de Deus essa direção, receba de Deus essa direção profética de cura, em nome de onde tiver uma enfermidade física e espiritual, onde tiver enfermidade na mente, psicossomática, em o nome de Jesus agora eu libero uma palavra de cura sobre a sua vida, em o nome de Jesus, vai sarando agora, vai quebrando agora toda maldição, toda enfermidade, toda célula maldita, toda célula na verdade de morte, em nome de Jesus eu te libero sobre a sua vida, em nome de Jesus, um toque de cura. Eu profetizo sobre a sua vida nessa noite uma bênção do Senhor, uma porta aberta do seu tamanho, uma porta aberta do seu tamanho. Que Deus mude a sua história em nome de Jesus ainda esse ano. Que Deus te prospere e te faça avançar, que Deus te faça crescer, que Deus te, em nome de Jesus, entregue nas suas mãos a porta dos seus inimigos, que na sua casa haja fartura, haja prosperidade, que toda batalha que você está travando, emocional, física, na família, em nome de Jesus, que o inimigo perca força, que aqueles que te perseguem em nome de Jesus possam ser confundidos, que toda arma preparada contra nós, arma forjada contra nós, não vai prosperar. Que todo encantamento sobre a casa de Israel não vale encantamento sobre a casa de Israel. Todo espírito de inveja sai da sua casa, sai da sua vida, sai da sua estrada, sai em nome de Jesus. Todo demônio de inveja, em nome de Jesus, eu libero uma palavra, caia por terra agora. Que a prosperidade de Deus te alcance em nome de Jesus. Que as bênçãos de Deus te alcancem, assim como está em Deuteronômio. Que as bênçãos de Deus te alcancem, que você possa viver o sobrenatural de Deus. Que a mão do Senhor seja forte com você. Que a palavra do Senhor seja viva e eficaz na sua vida. Que essa fome, em nome de Jesus, não de pão e não de sede de água, mas que essa fome pela palavra do Senhor se manifeste sobre a sua vida ainda esse ano. Por receber uma palavra direcional, uma palavra de propósito, uma palavra que te dá destino, que te dá propósito, que você sai do culto entendendo o que você tem que fazer. Talvez você não quer fazer, mas você sabe o que você tem que fazer. Deus desenhou para nós hoje. Tem gente que vai ter que se posicionar, porque tem vitórias que nós vamos conquistar, que nós vamos viver se posicionando na obediência do Senhor. Com seus olhos fechados, fala assim: Espírito Santo, eu sei que a vitória é minha, pelo sangue de Jesus. Fala assim: a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Consegue falar mais forte? A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus.